Olá, eu sou o Thiago Marcon, missionário da comunidade Canção Nova, e estamos nesse lindo caminho, nessa jornada bíblica, 15º dia. Tenho certeza que Deus já falou e tem falado muito com você e é muito bom nós podermos juntos mergulhar na palavra de Deus. Vamos lá então? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E seguindo a nossa jornada bíblica, hoje vamos falar sobre vida ascética e santidade, ascese e santidade. Não se assuste com a palavra, que ela é fácil de compreender. Você já parou para perceber que todos nós anseiamos por aquilo que é grande, por aquilo que é elevado, por aquilo que é alto? Perceba que existe dentro do nosso coração um desejo de grandeza, mas muitas vezes esse desejo pervertido nos leva a um caminho de perdição, perversão. Mas quando esse desejo originário, que foi colocado dentro de nós, é linkado a Deus, é ligado a Deus, nós vamos entendendo o projeto que Deus tem em relação de nós. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Deus nos fez para coisas elevadas. Deus nos fez para coisas grandes. Com a entrada do pecado no mundo, nós pensamos que nós vamos conseguir isso através do poder que nós temos, das posses que nós temos. Isso é uma perversão no nosso interior. Mas esse desejo de grandeza é por aquilo que é alto, por aquilo que é eterno. Nós somos filhos de Deus, nós temos uma herança. Deus reservou e conquistou um lugar para nós. É por isso que nós precisamos anseiar pela grandeza, mas o sentido santo dessa palavra. Repito, não na grandeza mundana, poder, posse, influência. Não é essa grandeza. Ser famoso, conhecido, não é isso. Mas é a grandeza daquilo que é grande, que Deus projetou, que Deus planejou para mim e para você. Porque Deus tem planos elevados em relação a nós. Um plano grandioso de felicidade em relação a nós. E quando nós falamos de ascese, a palavra é muito sugestiva, porque ascese significa subida, né? É um conjunto de práticas que vão nos levar ao crescimento da santidade. É uma vivência que vai nos elevar. Imagina comigo como se nós pudéssemos traduzir isso como uma escadaria. Então a ascese é feita de degraus que vão nos levar a subir, para nós chegarmos lá no topo, para nós chegarmos na eternidade, para nós chegarmos no céu. E é por isso que nós precisamos subir um degrau de cada vez. A ascese nos remete à altura, à subida. A ascese nos remete e nos conduz à santidade, porque nós só poderemos entrar no céu sendo santos. Então é por isso que a ascese é um caminho, uma direção que nos leva à santidade de vida, que vai nos levar para o alto, que vai nos levar para a eternidade, que vai nos levar para o céu. Por isso que o céu já foi conquistado para nós. Agora nós precisamos nos apropriar dele. Eu preciso caminhar em direção ao céu. Já está lá. Deus já conquistou, Jesus já conquistou com o preço que ele pagou na cruz. Mas entre ter conquistado, entre ele ter comprado, aspas, esse presente para nós e eu pegar esse presente e abrir, existe um caminho. Percebe que existe uma ação minha e sua. Eu preciso me apropriar da salvação conquistada por Jesus. Eu preciso aderir a essa salvação. Eu preciso trilhar um caminho em direção. Eu quero ir para o céu, então eu vou ter que subir essa escadaria. Eu preciso viver uma vida ascética, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho mais profundamente, né, nós percebemos que existem essas duas vias, a via ascética e mística, falando do itinerário espiritual que nós somos chamados a trilhar, né, da fase espiritual as fases espirituais, melhor dizendo, que nós vamos vivenciando na nossa união com Deus, na nossa comunhão com Deus, na nossa proximidade com Deus. É um processo de santificação, é um processo de santidade. Então a via ascética é essa primeira parte, se assim nós podemos aqui dizer, dessa escadaria, onde nós começamos a subir alguns degraus em direção a Deus.
nós começamos a subir alguns degraus em direção ao céu. Lembrando que ascese significa subida. Deus quer nos elevar, mas eu e você precisamos estar dispostos para isso. Mas quais são esses degraus? Esses degraus, eles têm nome. E é por isso que nós queremos nos basear na palavra de Deus. E no dia de hoje, esse dia de jornada bíblica, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6 e capítulo 7. E aqui é claro, eu não vou ler na íntegra, mas eu vou trazer pontos concretos que vão nos ajudar a entender alguns degraus dessa escadaria toda. Alguns importantes degraus que, se nós não passarmos por eles, nós não conseguimos chegar ao cume, né? Você, quando está diante de uma escadaria, você até pode pular um degrau para tentar subir no superior. Mas você não consegue pular 4, 5 degraus. Você não vai conseguir. Você precisa respeitar a ordem e subir degrau por degrau. E assim também acontece na nossa vida espiritual. Assim também acontece na nossa conversão, na nossa vida de santificação. E olha que interessante. Começamos lá no capítulo 6. Tem como título a esmola em segredo. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por ele. Capítulo 6, versículo 3. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Olha aí que interessante, um primeiro degrau que nós estamos trazendo aqui. São muitos, mas nós queremos trazer alguns degraus essenciais nessa nossa jornada de subida ao eterno. Guardai-vos de praticar a justiça diante dos homens. Tu, porém, quando deres esmola, não saibas tua mão esquerda o que fazes a tua mão direita. A palavra de Deus está nos falando de um desapego. Sair de mim, vencer o egoísmo, vencer o individualismo. Eu e você fomos criados para o amor. Nós fomos criados para amar. E amar significa se doar, se entregar. É por isso que dar esmola não significa apenas dar algo de material que eu tenho para o outro. É sim eu me desapegar. É um ato de amor, o amor vivenciado em ato. É por isso que eu preciso de coração desprender da minha atitude egoísta de querer reter tudo para mim e aprender a amar. E por isso que esse é um degrau tão importante. Nas entrelinhas dessa passagem nós podemos ver a nossa vocação original, que é o amor, é amar. Quem ama se torna santo. Quanto mais santo alguém é, mais ele ama. Então, por isso que o desapegar-se. E qual que é o oposto do amor? O egoísmo. É vencer o individualismo. O pecado original deixou em nós essa marca do fechamento. Eu quero tudo para mim. E o amor é doação. O amor é entrega. Então, dar uma esmola não é simplesmente dar por dar. É amar em ato. É entregar pelo outro, pelo bem do outro. Isso é um grande passo de ascese, isso é um grande passo de santificação. Depois, no capítulo 5 do versículo 6 de São Mateus. Quando orardes, não sejais como hipócritas, porque eles gostam de fazer orações pondo-se em pé nas sinagogas. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando tua porta, ora ao teu pai que está lá, no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Um segundo importantíssimo degrau que eu estou trazendo. E eu não estou trazendo aqui em ordem, ok? Mas estou trazendo alguns degraus que são degraus iniciais que vão nos ajudar nesse nosso itinerário, nessa nossa jornada. Não tem como ter via ascética, não tem como viver esse caminho de subida, de santidade, se eu não rezar. Por isso que a oração é o combustível. Por isso que a oração ela é tão necessária. Por isso que eu preciso dedicar tempo para estar a sós com Deus. E a palavra de Deus vai nos provocar nesse trecho que nós lemos aqui. Se você orar, entra no teu quarto. Quer dizer o quê? Entra na tua intimidade e ora, fala com o teu pai que vê no segredo. O pai que conhece tudo de você. Por isso que é preciso ter oração pessoal. E oração pessoal não é rezar muito, entenda. Porque eu posso rezar muito e posso não me relacionar com Deus. Eu posso falar da boca para fora, mas não rezar de coração. A oração verdadeira é aquela que brota de dentro do nosso coração. Quando eu vou ter um diálogo com Deus, eu falo com sinceridade, eu falo com verdade. Quando eu vou rezar o Santo Terço e ali eu coloco as minhas intenções, eu coloco a minha vida, eu medito os mistérios. Você entende? Existe uma profundidade na oração, porque senão nós podemos correr um sério risco de rezar muito, mas se relacionar pouco.
Oração é relacionamento com Deus. E para isso nós precisamos preservar este tempo. Nós precisamos priorizar, até melhor dizendo, esse tempo. No nosso dia a dia, é como alimento. Você não tem que encontrar um tempo para se alimentar, por mais que o seu dia esteja corrido, acelerado, por mais que você nem consiga sentar na mesa para ter o almoço de 1 hora. Você vai ter que parar 5, 10 minutos e você vai ter que comer. Porque se você não comer, vai comprometer toda a sua vida. Você vai ficar fraco, você vai ficar mal-humorado, você não vai ter força para trabalhar. Da mesma forma é a oração. Mesmo que o seu dia seja corrido, não tem desculpa, porque é uma questão de existência. É uma questão de força para você conseguir viver, como o alimento produz força no nosso organismo para que a gente possa trabalhar. Então, sem vida de oração, não tem subida. Sem vida de oração, não tem como a gente continuar. E aí, em seguida, vem aquele lindo trecho que vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Olha que coisa linda. O próprio Jesus que nos ensina a rezar. Os discípulos queriam aprender a rezar e Jesus os ensina a rezar. Não é pela quantidade de palavras, mas é pela intensidade, pela verdade que essas palavras contêm, pela verdade que você expressa na sua oração. Depois, no capítulo 6 de Mateus, versículo 16, outro degrau. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Estamos falando de jejum, um outro importante degrau de subida, de ascese. Jejuar, ele não produz apenas um efeito no nosso corpo, ele produz um efeito na nossa alma. Claro que o jejum vai ajudar nós a controlarmos os nossos impulsos, claro que o jejum vai nos ajudar no autodomínio, mas também o jejum e a palavra de Deus é carregada de exemplos, de tantos servos de Deus, de tantos profetas que jejuavam e Deus se manifestava, Deus realizava a sua obra. Então por isso que o jejum ele é tão importante, porque nós somos cumulados de graças através do jejum que nós oferecemos, que nós fazemos. E a igreja nos ensina. Claro que não vou conseguir detalhar, mas existem as formas de jejum. Existem os dias que nós podemos e somos convidados pela igreja, ensinados a jejuar. Por isso é tão importante. Gente, isso não é um detalhe. Perceba que todos os santos, eles viviam o jejum. E aqui eu faço um link, além do jejum, da abstinência, das mortificações que muitas vezes nós somos chamados a viver, de muitas vezes inserir algumas coisas que nos desagradam. Numa via ascética, numa vida de subida ao eterno, eu tenho que aprender a me contrariar. Eu tenho que, às vezes, contrariar a minha vontade pervertida. Às vezes, eu tenho que morrer para mim, para que o homem novo possa nascer. Sabe aqueles maus hábitos, aqueles maus costumes que nós temos? Eu preciso vencer isso. Então, por isso que eu preciso me contrariar. Muitas vezes, eu vou contrariar o meu egoísmo fazendo bem para alguém. Você entende que é muito mais profundo? A mortificação, nós não estamos apenas relacionando tudo isso à questão do alimento. Claro que o jejum está ligado a isso. Eu vou me abster, eu vou jejuar hoje, vou fazer apenas refeições leves, enfim, diante das várias realidades do jejum. Mas o seu efeito não é apenas uma prática externa, para que os homens vejam, para que as pessoas saibam que eu estou jejuando, não. É interior, precisa ser carregado de reta intenção. Depois no versículo 19, não ajunteis para vós tesouros na terra, pois onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ajuntai para vós tesouros no céu. Olha um outro degrau. Mais uma vez linkado ao desapego. Eu preciso me remeter ao eterno. Por isso que numa via ascética de santidade, a pessoa ela vai se desprendendo dessa terra. Ela vai vivendo muito bem aqui. Vai vivendo com coerência aqui. Mas ela tem a sua visão voltada para o céu. Ela tem a sua visão voltada para o eterno. Para a pátria celeste. É para lá que nós somos chamados. Por isso eu tenho os meus pés no chão, mas meu coração está voltado para o eterno. Então você precisa mirar o céu. O céu deve ser o nosso destino, o céu deve ser a nossa meta. E quando nós temos essa meta clara, você vai perceber que nós acabamos não ligando para tantas coisas aqui embaixo que às vezes nós acabamos nos apegando.
nós acabamos querendo ter seguranças humanas e a gente já percebeu que não dá para se apoiar em nada aqui. Nós temos que ter um olhar de fé, um olhar para o eterno. Esse é um outro degrau importante. Olhar para o céu, olhar para o destino. Isso vai te ajudar nesse crescimento. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um ou amará o outro, ou se apegará um ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que deveis comer, nem com o vosso corpo quanto ao que veis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais que elas? Abandonar-se à providência divina. Um outro degrau. Não estar, repito, apegado. A minha segurança não está nessa terra, mas eu me abandono. Uma tradução muito simples, mas que eu trago e compartilho aqui com você do que é a providência divina. É a mão amorosa de Deus nos conduzindo. Uma mão que dá e uma mão que tira. Porque muitas vezes Deus vai nos dar coisas e Deus vai tirar. Então é a mão amorosa de Deus conduzindo. Então, para viver uma vida ascética, de subida em direção ao céu, de santidade, eu preciso viver no ritmo da providência. Deus está no controle de todas as coisas. É um passo de fé, é um passo ousado de fé. Mas eu me abandono e eu reforço esse abandono todos os dias. Nem tudo eu vou entender, mas em tudo eu vou confiar. Nem tudo eu vou ter respostas, mas em tudo eu vou crer que Deus está comigo. E eu vou me remeter a Deus, e eu vou suplicar a Deus, e eu vou pedir a Deus, e eu vou me confiar a Deus, e eu vou acreditar que Deus está conduzindo todas as coisas. Por isso, viver da providência é um degrau de subida, é um degrau para que nós consigamos trilhar esse caminho de subida. E depois nós vamos conseguindo entrar aqui no capítulo 7. Repito, eu te provoco, depois leia o capítulo 6 e 7 de Mateus, que você vai extrair. Eu estou trazendo aqui algumas pinceladas destes degraus, mas eu tenho certeza que você vai descobrir tantos outros degraus que vão te ajudar no seu caminho de subida. Não julgueis para não serdes julgados. Quanto tempo nós perdemos julgando? E perdendo esse tempo, nós deixamos de amar. Quando eu apenas julgo, como eu me coloco como juiz. E eu sei que é uma luta difícil. Como eu travo essa luta? De parar de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, mas de me decidir a amar. Perceba que às vezes o degrau, ele porta um não. E o degrau que nós estamos trazendo aqui agora é o não julgar, mas o amar. O julgamento cabe a Deus, da minha parte cabe colaborar. Claro que às vezes nós vamos precisar, por amor, corrigir alguém, mas é por amor. Não como um legislador, como um juiz que vai dizer assim, olha, você está errado, eu estou certo. Porque todas as vezes que a gente julga alguém, a gente está colocando num patamar acima dessa pessoa. Porque nós estamos no direito de julgar essa pessoa. E esse não é o caminho. No capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, bateis e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha e o que bate lhe será aberta. Aqui está nos falando da confiança filial, um outro degrau. Confiança filial. Um filho que confia no seu pai. Por isso eu bato, por isso eu peço. Quantas vezes nós não vivenciamos isso ou vivemos no momento presente? Você precisa de algo, você vai pedir para a mãe, vai pedir para o pai, porque você tem confiança. Você sabe que ele quer o seu bem, que eles querem o seu bem. Quanto mais o nosso Pai do céu. Nós precisamos ter a confiança e nós precisamos mostrar a Deus que nós confiamos nele, concretamente. Por isso eu vou bater, por isso eu vou insistir. E outro degrau que essa passagem nos traz, o grau da perseverança. É importante perseverar, mesmo quando as circunstâncias externas são contrárias. Eu persevero, eu me decido. Perseverança, anota aí, esse outro degrau. Depois no versículo 13, entrai pela porta estreita, porque largo é e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porta estreita. Às vezes nós vamos querer viver na largueza desse mundo, entendeu? Eu quero viver tudo que esse mundo me propõe, e eu não vou pela porta estreita. O que significa uma porta estreita? É uma porta apertada, quer dizer que eu não consigo passar por ela com excessos. Então aquilo que não faz parte, eu não vou conseguir entrar no reino dos céus com excesso.
Eu não vou conseguir chegar à santidade com excessos. Então é preciso ser retirado, eu preciso aprender a viver com o essencial. E quando eu digo o essencial, aquilo que edifica. Então passar pela porta estreita é você dizer alguns nãos por um sim muito maior. Eu digo não por causa de um sim. É ilusório achar que a gente vai conseguir dizer sim para tudo. Toda escolha porta uma renúncia. Quanto mais a escolha que a gente faz pelo eterno, aí sim vale muito mais a pena os nãos que eu digo aqui por causa de um sim muito maior. Nota mais esse degrau aqui. Depois no versículo 20 do capítulo 7 de Mateus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 24, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. O título deste trecho é Os Verdadeiros Discípulos. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que pratica a vontade de Deus. Olha um outro importante degrau, a vontade de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Por isso que eu preciso unir a minha vontade à vontade de Deus. É por isso que eu preciso querer aquilo que Deus quer. Ah, porque Deus está impondo? Não. É porque é muito mais perfeito aquilo que Ele tem para nós. E nessa confiança filial, então um degrau importante é a união da vontade. Da nossa vontade à vontade de Deus. A cumprir a vontade de Deus. Isso é ser discípulo de Jesus e não apenas aquele que está na multidão, sabe? Aquele que está na multidão às vezes busca Deus só por interesse. Ah, porque eu quero uma graça, porque eu quero um milagre. Os verdadeiros discípulos são aqueles que seguem Jesus de perto. É aqueles que passam pela porta estreita, é aqueles que querem cumprir a vontade de Deus e não tem como ser santo, não tem como chegar à eternidade se nós não cumprirmos a vontade de Deus, se nós não desejarmos a vontade de Deus. E Deus ele vai revelando a sua perfeita vontade a cada um de nós, desde que nós estejamos dispostos a isso, desde que você queira isso. Deu para você anotar aí alguns degraus? Como disse, existem muitos outros. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar quando você lê o capítulo 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, você vai perceber outros degraus. Às vezes existem alguns degraus nesse caminho de subida, de ascese, que são bem personalizados. Um degrau que é propriamente seu, que Deus te dá, porque ali vai ser uma via para te ajudar a subir. Em que degrau você está? Você está anseiando subir? Você quer alcançar a altura da santidade, né? O cume da santidade, que é igual à felicidade, que é igual à liberdade, que é igual à eternidade? Isso é vida ascética, ou se a gente preferir, via ascética, é subida. É subir cada degrau para que nós possamos chegar ao nosso destino, que é o céu, que é o eterno. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir neste momento, depois de nós compartilharmos a Tua palavra, ajuda-nos a subir os degraus. Ajuda-nos a decidir a subir os degraus. Espírito Santo, eu vos peço que revele a cada um daqueles que estão nos acompanhando nessa jornada bíblica quais são estes degraus, qual é o percurso que eu devo percorrer. Porque nós queremos a santidade. Resgata no coração de cada um, de cada uma, que perdeu o desejo pelo céu. Que nós queiramos o céu, que nós desejemos o céu, que nós aspiremos pelo céu e nos dediquemos totalmente para alcançá-lo, para chegar lá. Senhor, Tu nos fizestes para o céu. Este lugar eterno, lá onde não haverá mais choro, lá onde não haverá mais dor, mas nós seremos planificados no Teu amor. Senhor, nós não conseguimos nem imaginar o que é o céu, porque é muito maior do que a nossa concepção consegue chegar. Mas uma coisa eu sei, que é o melhor lugar e é para lá que eu quero ir. Que o seu coração seja envolto nesse profundo desejo da eternidade, nesse profundo desejo do céu, porque é para lá que você foi feito. Esse foi o 15º dia da nossa jornada bíblica e tenho certeza que está sendo muito bom para você. Então você não pode perder os próximos dias, acompanhar na íntegra para que você continue se alimentando da Palavra de Deus.